Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para contemplar, meditar, refletir em cima dos ensinamentos do maravilhoso ancião Tadeu de Fitovinica. O ancião Tadeu foi um monge, um sacerdote monástico da Igreja Ortodoxa da Sérvia, que viveu entre 1914 e 2003, e foi alguém caracterizado por este carisma do aconselhamento espiritual. Ele era um elder, um ancião, um starets, né? Um geronta. Todos esses títulos significam ancião. São caracterizações de um estado de consciência, não tem nada a ver com a idade, mas de modo geral nós vamos, conhecer esses idosos também, e que têm esse poder, não é? Em virtude de ter um coração muito purificado, apresentar às pessoas uma palavra que ajuda muito a que o nosso próprio coração se purifique. Sri Ramakrishna Paramahansa ensinou que o contato com santos é muito importante para que um aspirante espiritual sincero avance em vida espiritual. Sri Ramakrishna dizia, a pessoa que conheceu Deus, ela tem o poder de transmitir espiritualidade. Além do que, ela tem aquilo que Thakur chamava de um mandato, a autoridade para poder falar sobre Deus. É apenas aquele que conheceu Deus e recebeu de Deus uma licença para poder, assim, ensinar as pessoas. No cristianismo ortodoxo, você tem essa figura dos anciãos, desses indivíduos que são dotados desse carisma. Muitas vezes são pessoas assim muito simples, que não tiveram assim grande formação acadêmica, mesmo teológica, mas que são pessoas muito inspiradas e que transmitem esta graça, da presença de Deus que está neles para os outros. O ancião Tadeu de Fitovinica é um desses indivíduos maravilhosos. Eu já contei aqui no primeiro vídeo dessa série, como eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Era um período em que eu era um ministro religioso da Igreja Ortodoxa, e catequista, e missionário. E eu tinha, assim, uma percepção das coisas muito endurecida, muito formal, muito rígida. Mas era sincero na minha busca. E em virtude disso, Deus me ajudou a conhecer um exemplo de uma espiritualidade mais avançada, e foi muito importante que eu tivesse ouvido ele falar, que eu tivesse visto ele falar, porque isso é o que se aproxima do sadhu sangha, convívio com os sadhus, Eu não tive a aventura de poder estar no mesmo lugar físico, mas em virtude dessas vantagens que temos, dos meios de comunicação, tal é o poder daquela vida que eu pude me beneficiar, e aquilo foi transformador para mim, como eu já disse aqui. Então, essa série de contemplar os aforismos do ancião Tadeu são importantes para que venhamos a ter esse harikata, esse discurso sobre Deus de uma pessoa qualificada. Então, hoje, temos mais 5 ditos aqui para meditar. E eu espero que vocês possam mergulhar profundo nesses ensinamentos. O primeiro dito de hoje é: amor, alegria e paz são dons divinos, características divinas. Em si mesmos, amor e paz e alegria realizam milagres, mas juntos podem compreender todos os mandamentos. Isso é muito importante, pode parecer óbvio, mas a gente vai perceber o quanto isso é profundo. Uma pessoa que está muito centrada em Deus, que está muito unida a Deus, que conheceu Deus, ela não tem mais ansiedade nesse mundo. Aqui nesse canal eu faço uma série de leitura do Narada Bhakti Sutra, o grande tratado da devoção de Narada Muni. Em uma das primeiras sentenças desse tratado de 84 aforismos é dito, que aquele que alcançou a devoção pura não tem mais ansiedade. Por quê? Porque virou assim um indiferente? Não, é porque está cheio de amor, e com amor ele tem alegria e paz. Veja que coincidente, O ancião Tadeu é um bhakta,
É um devoto, né? Esta é a sua caracterização. E aqui nós podemos perceber isso, né? Que são dons divinos porque são parte da nossa natureza essencial. Nós não somos esses sujeitos aqui, fulano, ciclano e beltrana, com as nossas limitações, quereres, manias, talentos e incapacidades. Nós somos anchas do Senhor Supremo. Nós somos luminosos e maravilhosos e bonitos porque somos parte dele. Então, no nosso estado natural, nós somos permeados de amor, alegria e paz. Porque como poderia ser diferente? Mas como estamos encobertos por essas camadas que conformam, né, toda essa nossa identificação com corpo, mente, identidade, esse egotismo, esse egoísmo que nos caracteriza, tão agarrados que somos ao nosso personagemzinho, nós muitas vezes não temos amor, não temos alegria, não temos paz. E quando experimentamos essas coisas é sempre muito limitado pelas características desse personagem que aqui nos identificamos. Então isso que é importante dizer, né? Que essas características vão marcar a pessoa espiritual, profundamente envolvida nesse relacionamento amoroso com Deus. Por isso que quando nós vemos pessoas que são muito sérias, pessoas que são muito honestas em sua busca, pessoas que são verdadeiramente aspirantes espirituais, legitimamente assim caracterizados, não são embusteiros, mas eles têm muita dificuldade de manifestar amor, alegria e paz, nós podemos perceber que eles ainda não alcançaram esse conhecimento. Eles estão numa trilha de muita intensidade, mas eles ainda não têm essa realização, digamos assim, né? Esse dom divino de manifestar essas características, ela vai ser então individualmente extraordinário, não é? E aqui diz o ancião, em si mesmo o amor, paz e alegria realizam milagres. O que é um milagre? O milagre é aquilo que escapa das leis. Milagre é aquilo que escapa da normalidade. Quantas vezes vemos isso, não é? Que a nossa postura amorosa perante alguma coisa, alguma situação, algum ente, realiza uma transformação. A nossa paz nos faz viver com situações absolutamente inaceitáveis. E a alegria transforma a cor de tudo. Isso é milagre. Essa capacidade de transformar as características desse mundo transitório são miraculosas, não é? Mas imagine quando então você reúne isso tudo em um espírito maior do amor, da paz e da alegria, que é aquele quando nós temos contentamento em Deus. Diz o ancião, juntos compreendem todos os mandamentos. Vocês devem lembrar aqui da passagem do Evangelho que diz, né? O Senhor Jesus foi perguntado a respeito de qual era a lei, o mais importante mandamento da lei, e o Senhor Jesus disse, o mais importante mandamento da lei é amar o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a sua vontade. Se nós realizamos isso, esse é o mais importante mandamento, ok? Não se deixe enganar. Esse é o mais importante mandamento dito pelo Senhor Jesus. Se nós temos esse amor profundo pelo Senhor, nós temos amor, paz e alegria. E nós aqui realizamos toda a lei e os profetas, né? Então é muito importante considerar isso. O que isso concretamente pode dizer para a nossa vida? Primeiro que assim nós identificamos com mais facilidade quem são os verdadeiros santos. E qual é a importância disso? Fazemos uma lista? Não. Buscar a companhia deles. Buscar contato com eles, mesmo que seja assim, através da meditação de ensinamentos. Em que ensinamentos vamos meditar? Nos dos verdadeiros amigos de Deus. E o outro é entender que a nossa vida há sinais de que estamos avançando. A Santa Mãe Círia Dev dizia, não fique tão preocupado com isso, que você não é capacitado para compreender o quanto você avança. É como uma pessoa que, tendo deitado numa cama, tendo tomado uma anestesia, tendo dormido profundamente, é transferida para um outro quarto.
Quando ela acorda num outro quarto, ela demora um tempinho para perceber que está em outro ambiente. Assim também, disse Santa Mãe Cícera Deve, nós temos alguma dificuldade de perceber imediatamente a transformação. Mas é claro que nós devemos ter algum sinal de qual é o caminho melhor, não é? Então, amor, paz e alegria, diz aqui o ancião Tadeu. Sri Ramakrishna dizia, num coração onde existe ódio, medo e vergonha, o Senhor não pode se manifestar. Ódio e amor, né? Contrapontos. Medo, ele dizia medo como insegurança. Aqui é um contraponto da paz, né? E ele dizia vergonha. Vergonha do quê? De cantar os nomes de Deus. Não é? Eu lembro, quando eu era criança, eu lembro de uma aula de catequese, ainda na Igreja Católica, que um padre disse isso, quando você está no colégio e você vai comer a sua merenda, não tenha vergonha de fazer o sinal da cruz. Não tenha vergonha dos outros, não tenha vergonha de Deus. E aquilo ficou gravado para mim com tanta importância. Quantas vezes eu tive a oportunidade da minha vida de estar na rua e fazer uma mesura de oração e eu me aproximei de pessoas que vieram a mim e falaram assim, você é religioso, que bonito, mas como é isso? Por que você fez? Eu posso fazer também? Não é? Então, nós estamos sempre com o Senhor, mas não sabemos disso. Disse Sri Ramakrishna, não é? Esse é o motivo de nossa tristeza. Deus está em todos, mas nem todos estão em Deus. E é por isso que sofremos. Então, aqui, alegria, manifestar alegria. Dizia Thakur Prahemi, você não canta. Isso é ruim. Solte-se. Não é? Então, nós vemos a conciliação. É tão forte para mim. O quanto conciliado é os ensinamentos do meu amado Thakur com os ensinamentos do querido ancião Tadeu. Porque eles estão na mesma vibração. Vamos ao segundo dito de hoje, meus amigos queridos. A mente, a vontade e o coração estão unidos entre os iluminados. Mas entre os que não estão iluminados, eles estão, mente, vontade e coração estão muitas vezes divididos. E muitas desgraças humanas provêm disso. Muito interessante. Mente, vontade e coração precisam estar unidos. É assim com os iluminados. Sri Ramakrishna dizia, fale, haja de acordo com o seu pensamento. O seu discurso deve ser compatível com o que você tem lá dentro e com aquilo que você faz. Não é? A sua vontade, seu desejo das coisas, deve estar harmonizado com o seu mais elevado pensamento. Todos nós, que somos aspirantes espirituais, temos um elevado modo de querer proceder. Mas muitas vezes a nossa vontade não é de proceder tão elevadamente. São Paulo o apóstolo dizia isso. Eu sei o que é bom, mas eu quero fazer o que é mal. Não é? Então, quando unimos a vontade com o nosso direcionamento mais elevado, com o nosso objetivo, nós estamos numa situação próxima dos iluminados. Mas o nosso coração, profunda morada de Deus, é quando realmente somos profundamente sinceros nisso, não é? A relação com o coração é que o coração é o templo. Então, unir o nosso ideal, ter bons ideais, às vezes não temos nem bons ideais, às vezes os nossos ideais também são bem ruins, não é? Com o nosso gozo, né? Dizemos, Thakur diz, os santos dizem, repetir o nome do Senhor é a prática desta época. E pensamos, mas eu não tenho gosto. A prática vai nos fazer chegar ao gosto. A mente identificou que cantar o nome é bom. É o ideal elevado. A vontade vai chegar pela prática e o nosso coração será resplandecente, unido. Mas então diz aqui o ancião Tadeu, entre os não iluminados, eles estão muitas vezes divididos e muitas desgraças humanas provêm disso. É verdade. Porque essa desconexão faz com que venhamos a agir mal. Quais são as desgraças humanas? Quando desperdiçamos o nosso nascimento humano, tão difícil de obter,
e não destinamos ele para buscar amar a Deus. Não é? Então, a nossa seriedade em relação à auto-inquirição, à auto-investigação, é uma parte fundamental da vida espiritual. Nós não precisamos ler muitos livros, não precisamos fazer academia espiritual, não precisamos peregrinar a lugares exóticos do mundo, não precisamos ter iniciação, mas nós precisamos ter essa seriedade que é um profundo processo de purificação interior. Sri Saradadev dizia, não é? Você pode ter a bênção dos Vaishnavas, você pode ter a bênção do Guru, você pode ter até a bênção de Deus, mas se a sua mente não ajudar, então nós precisamos aqui, né, unificar esses elementos, sermos muito sinceros, né? Sri Ramakrishna dizia, né? A mais importante austeridade da era de Kali é ser veraz, ser verdadeiro, não é? Continua assim, Tadeu, com mais um dito. O coração puro verá Deus, mas o impuro se envergonhará pela eternidade. Bem-aventurados os puros pelo coração, porque eles verão a Deus. Vocês lembram dessa bem-aventurança do Senhor Jesus? Como começa tudo isso? Bem-aventurados os mendigos de espírito, aqueles que sabem que não têm posses. Lembre-se de Thakur dizendo, né? Inquirição verdadeira, verdadeiro discernimento, e dizer, eu não sou o agente, eu sou a máquina do agente. Não é? O Senhor é quem faz, eu sou a sua máquina. Então, é mendigo. Quem é o mendigo? Aquele que não tem nenhuma posse. Não vamos imaginar aqui a literalidade da mendicância, ok? Pode ser apenas um evento triste da vida de alguém que se complicou, da vida de alguém muito fragilizado nesse mundo. Uma pessoa pode ser um mendigo literal e não ter nenhuma espiritualidade. Não venhamos a romantizar aqui a mendicância. Não se trata disso. Se trata de sermos capazes de entender que nós somos pequenininhos perto de Deus. Não é? Então, as características que antecipam, que antecedem, né, a purificação pelo coração, né, a mansidão, não é? Fome e sede de justiça, todas essas características, né, que são o trabalho da purificação do nosso coração, indica que objetivo fundamental? Conhecer Deus. Está lá, nas palavras do Senhor Jesus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles conhecerão Deus. Não é? Purificados pelo coração conhecerão Deus. E estes serão chamados filhos de Deus. Né? Que é a mais alta identificação que qualquer uma alma pode ter. Então, e aqui diz o ancião, mas o impuro se envergonhará pela eternidade. Enquanto não praticarmos a pureza, seremos incapazes de ver Deus. E nisso vamos sempre estar numa situação de desconforto. Por eras e eras e eras. Dizia Sri Ramakrishna, no coração onde há ódio, medo e vergonha, não pode ser visto Deus. Então veja, envergonhado estaremos se não purificarmos o nosso coração. Vocês percebem a poderosa conexão desses ensinamentos? Como eles são o mesmo? Então, o que nos faz perder a vergonha? É quando temos tal familiaridade e confiança. Como podemos fazer isso? Quando estamos tranquilos em relação à nossa posição perante a pessoa amada, não é verdade? As crianças, por exemplo, são tão sem vergonhas no bom sentido, né? Uma criancinha sai sem roupa no meio de todos, tira a roupa e não está nem aí. Por quê? Porque ela não tem as máculas da maldade do corpo. Então ela está ali capaz de se mostrar. Não tem vergonha. Não é? Essa pureza, né? Tantas vezes indicado pelas palavras de Sri Ramakrishna, pelas palavras do Senhor Jesus, do arquétipo da criança, né? Como essa pureza espiritual. Então, a eternidade pode ser eras e eras e eras e eras que vamos permanecer desperdiçando o nosso nascimento humano. Então precisamos entender, meus amigos, que embora nós sejamos partes de Deus e a nossa natureza seja divina, nós precisamos trabalhar para purificar o nosso coração enquanto vivos. Não entender assim, não, eu sou aquilo, não, tá tudo certo, porque eu sou. Não. Essa palavra, eu sou,
na boca do Salvador, Senhor Jesus, é completamente legítimo. Na nossa, é só impostura. Não é? Nós devemos nos comportar como aqueles que buscam ser servos de Deus, filhos de Deus, devotos de Deus, e nisso nós vamos purificar o nosso coração para vê-lo. E nisso perder completamente o desconforto. Não é? Mais um dito do Sião. O Senhor olha dentro de nosso coração e quando nos viramos para Ele de coração, Ele imediatamente nos consola. Muitas vezes, quando estamos num caminho de busca espiritual, somos confrontados com a nossa falha, com as nossas quedas, com as nossas imperfeições e ficamos tão esmagados por isso que pensamos que não somos capazes de repetir o nome de Deus, não somos capazes de contemplar o ícone, não somos capazes de buscar mesmo. Mas o que acontece é que o pecado é aquilo que nos arrasta para a ilusão de que somos fulano, ciclano e beltrana, nos fazendo esquecer que somos parte do Senhor. Vocês lembram a palavra do filho pródigo, que quando volta à casa do pai, ele vai se apresentar ao pai e diz: olha, eu sei que eu não sou mais seu filho, eu sei que eu pisei na bola, eu não estou aqui reclamando direito algum, eu não tenho mais nenhum direito, eu quero apenas pedir uma vaga de empregado. E o pai o corta e diz: você não tem esse poder de perder a característica de ser meu filho, você sempre foi meu filho. Mesmo quando você me desprezou, mesmo quando você recebeu uma herança da minha morte sem eu ter morrido, mesmo quando você demonstrou claramente querer viver à distância de mim, você continuou fazendo tudo isso como meu filho. É claro que todo esse movimento causou separação, causou distância e causou sofrimento. Mas quando você regressa, mesmo que o seu movimento seja sem amor, eu estou pronto para revelar quem você é, meu filho. E aqui nós podemos pensar que na nossa busca, quando somos sinceros em nosso arrependimento, estamos nos virando para Deus e o Senhor nos abre a vista e nos consola. Eu lembro que certa vez eu estava num ônibus na cidade do Rio de Janeiro e eu estava com um cordão de oração e uma moça esbarrou em mim, assim, sentada no ônibus, e ela ouviu o cordão e falou comigo, e eu disse para ela, perguntou o que era, eu disse para o que era, e disse: você, né, quer ver, quer tocar? E ela disse: não, eu não posso, porque eu sou uma pessoa cheia de impurezas. E ela disse que ela era uma prostituta e tudo mais, e que eu disse para ela assim: mas você tem poder além de Deus? E ela disse: claro que não. Eu sou uma pessoa cheia de pecados, mas eu não sou estúpida. E eu disse: então, Deus tem o poder para purificar qualquer um. Se você busca Ele, você vai ser purificado. E eu lembro de entregar esse cordão para ela, ela ficou tão feliz. E eu lembro de dar a ela esse cordão, que era um cordão vindo de um lugar muito santo, ortodoxo, Monte Athos, que eu, na minha fantasia, imaginava que seria algo que eu carregaria no meu túmulo. E naquele momento eu pensei: quem mais pode precisar deste cordão abençoado do que alguém que acredita que está muito distante de Deus? E eu tenho certeza que aquela moça tinha todas as condições de se voltar para o Senhor no coração e o Senhor a consolar. Ali mesmo já estava acontecendo. Não é? Então, cada um de nós, cheio de impurezas, cheio de limitações, devemos buscar Deus assim. Sri Ramakrishna diz, ele dizia para os homens do Brahma Samaj que falavam muito de pecado, o pessoal do Brahma era muito influenciado pelos costumes cristãos, ele dizia: não fale tanto de pecado assim, você deve dizer: eu falhei, eu errei, mas Senhor, se eu digo o seu nome, como poderei ser perdido? O Senhor vai me purificar, o Senhor vai me curar, eu estou perdoado, porque o Senhor é todo poderoso. Não é? E quando nos voltamos para o Senhor, Ele nos consola. Último dito de hoje.
Assim como manter a paz em seu coração, pratique ficar diante do Senhor. Isso significa constantemente manter em mente o fato de que o Senhor está olhando para nós. Isso é muito importante. Na minha casa, como vocês sabem, eu tenho um altarzinho dedicado a Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa, Sri Sradadev Swami Vivekananda. E muitas vezes eu paro diante de Thakur e apenas contemplo ele, sem nenhum tipo de que oração vou fazer, que canto vou fazer, que atuação vou fazer, que incenso, que lamparina, não. Apenas praticar, estar diante do Senhor, me colocando diante dele e sendo curado pela sua visão. Apenas um olhar do Senhor purifica tudo. E nós podemos fazer isso, seja qual for a tradição que nós estejamos. Mesmo aquelas que não têm iconografia, saiba que você está sempre diante do Senhor. E quando você se dirige a Ele nessa postura, você está praticando isso. A confiança de estar diante do seu Senhor completamente despido. Você pode estar vestido e deve estar com a sua roupa limpa, tendo tomado banho e tudo mais. Você se prepara para esse encontro. Mas você é a alma, você é a ancha, você é a parte. Fique diante do Senhor, pratique ficar diante do Senhor. E saiba, não é? Com a sua mente, constantemente manter em mente o fato de que o Senhor está olhando para nós. O Senhor está olhando para nós. Não existe possibilidade de ter uma vida escondida. Todos nós, a todo tempo. E isso é de uma praticidade, de uma importância muito grande. Meus queridos amigos, é isso. Hoje, meditamos nesses maravilhosos ditos. Para mim é uma bem-aventurança poder falar sobre essas coisas. E eu fico imaginando aqui as almas abençoadas que estão do outro lado agora, cultivando o néctar dessas reflexões e trabalhando o seu coração para ser uma morada de Deus. Que a vida de vocês seja constantemente abençoada e que o amor pelo Senhor cresça sempre. Tá bom, meus amigos? Este foi o terceiro episódio. Continuamos na próxima semana. Eu espero que vocês possam acompanhar também os episódios anteriores. Compartilhe com os amigos que vocês acham que vão ser beneficiados com esse tipo de reflexão. E assim vamos seguindo. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.